Bem-vindos à videoaula de GIMP número 1. Hoje nós faremos uma videoaula bem simplesinha, vamos só ficar por cima, só no visual do GIMP, só para você entender o que é a coisa no geral, certo? Então vamos começar pela aparência dele. Você está vendo aí que o GIMP ele está com uma janela principal no meio e duas janelas secundárias, vamos dizer assim, aonde se encontram as ferramentas, as camadas, etc. Então, a primeira coisa que a gente vai ver nesse GIMP, que é o 2.8, é como transformar isso tudo numa coisa só. Eu vou trabalhar sempre na janela como uma coisa só. Isso não significa que você precise fazer assim também. Você trabalha como preferir. Mas eu gosto da coisa toda reunida, da janela toda grudada como uma só. Então eu vou trabalhar desse jeito. E é uma das novidades, né, do GIMP 2.8, e que antes não existia. Pelo que eu me lembre, antes do GIMP 2.8 isso simplesmente não existia. Era sempre assim, se tinha que trabalhar com 3 janelas menores. E só que, ó, a gente vai aqui, ó, no menu. Vamos juntar tudo. Você vai nesse menu aqui, que todo programa tem. A não ser que o programador resolva tirar isso. Não sei porque um programador iria querer fazer isso, mas esse não é o ponto. Você vem aqui no menu Janelas e escolhe a opção Modo de Janela Única. E ele vira uma coisa só, como o Photoshop, como o PaintShop Pro, como o Adobe Illustrator, como os programas que você costuma usar no seu dia a dia. Eu acredito que essa divisão em 3 janelas seja algo não comum, mas mais voltado para usuários de Linux, o Unix e etc. Quem usa Windows, que nem eu, está muito mais acostumado a ter a coisa do, junta tudo numa coisa só. E essa atualização 2.8 ajudou pra caramba nesse ponto. Então, além disso, aliás, agora que isso foi feito, vamos dar uma olhadinha mesmo no visual da criança. Então, aqui na parte da esquerda, a gente tem várias ferramentas, que é a ferramenta de cortar, ferramenta de zoom, o conta-gotas que pega cores. A gente tem ferramentas de redimensionar, a gente tem ferramentas para rodar a imagem, tem texto, tem um balde, tem degradê, tem lápis, pincel, borracha, spray, tem esse dedo aqui é para você borrar, você usa o dedo. É como se você estivesse realmente passando o dedo em cima de uma daquelas imagens de, sei lá, lápis de cor ou daquelas canetas que demoram para secar. Você borra a imagem. Tem um monte de coisa aqui, um monte de ferramenta que a gente vai ver conforme, né, vai passando os tutoriais, os vídeos. E é importante notar que nessa parte de baixo aqui, ó, nesta parte de baixo da janela, nós temos as propriedades de cada uma das ferramentas. Então, por exemplo, se eu clicar no degradê, notem que mudou a parte de baixo da janela. Então, apareceu opções para o degradê. Aqui a gente tem a opacidade, a gente tem o tipo de degradê que pode usar, a gente tem como que ele é feito, aqui no caso de frente para fundo, a gente vai ver isso em mais detalhes para frente. A forma, se é linear, bilinear, radial, ou seja, se vem do centro para as pontas, ou se vai de um lado para o outro, e por aí vai. Deslocamento, reticulado, amostragem adaptativa, tem várias opções. Vamos ver outra ferramenta de tinta. Ah lá, mudou aqui embaixo, apareceram outras opções. São opções referentes à ferramenta de tinta. Opacidade, pincelada suave e por aí vai. Dá para ler aí, né?
Então, cada ferramenta tem as suas opções já exibidas aqui embaixo, o que é ótimo, não precisa ficar abrindo janelinha para ir a opção de tal coisa. Então agora a gente vai para a janela do meio. Na janela do meio é que fica a imagem. Vamos abrir uma imagem qualquer aqui para vocês verem. Esta imagem. Ah lá. Fica uma imagem no meio aqui. É aqui que você vai editar. É aqui que você vai pegar a sua ferramenta, sei lá, spray. Aqui está aerógrafo. E vai pintar por cima dela feliz e contente. Assim. Pronto. Pintei a minha imagem. Man up. Agora está toda riscada. Então é aqui que você tem o visual, você tem a sua imagem, você edita, você recorta, você faz o que der na telha. Agora vamos aqui para o lado direito da imagem. Da imagem não, do programa. Aqui nós temos mais uma parte do programa que tem mais ferramentas, mais abas para a gente brincar, certo? A primeira é a de camadas, que estão sendo exibidas aqui. Antes de explicar direitinho o que é, deixa eu criar mais uma camada, clicando neste botãozinho aqui embaixo, que é a nova camada. Opa, não era para clicar duas vezes. E clicando aqui eu tenho as opções de criar outra camada. O que eu quero? Eu quero que ela tenha um fundo transparente, eu quero que ela tenha tal largura e tal altura, eu quero que o nome dela seja tal. Ok, posso mudar tudo isso. Quando eu estiver satisfeito, é só apertar. Aí, pode ser em pixels, polegadas, milímetros e por aí vai. E estou satisfeito? Tô. Então eu dou ok. Criou mais uma camada, tá vendo? Agora eu tenho duas camadas, eu posso mexê-las para cima e para baixo, eu posso exibir, não exibir e tal. E nessa segunda camada eu vou fazer uma coisa para demonstrar para vocês direitinho o que é uma camada. Vamos pôr, sei lá, é spray mesmo. Vamos desenhar com spray um X, não, um asterisco e aqui uma bola. Pronto. Agora, talvez dê para você entender direitinho o que é uma camada. Porque você está vendo que eu estou mexendo independentemente nessas camadas. O que eu desenhei nesta camada que agora está aqui embaixo não afeta o que está na camada de cima, que se chama Man Up. Certo? Então, camadas realmente nada mais são do que imagens independentes dentro do seu arquivo do GIMP, né? Dentro do seu arquivo de imagem. São imagens independentes dentro do seu arquivo de imagem. Eu acho que é a melhor maneira de poder explicar isso para você. Então você pode ter uma camada, a camada que eu já pus Man Up, que eu já tinha arriscado, eu posso colocar ela aqui no cantinho e deixar aparecendo só esse pedaço. E esta outra camada eu posso mexer aqui com o asterisco muito bem desenhado e o círculo. Posso mover para outros lugares. Eu espero que tenha dado para entender o que é a camada. Aqui dá pra gente mexer na opacidade também, tá vendo? Mostra aqui em cima. Tá vendo que a imagem tá sumindo. Mas isso é coisa que a gente vai entrar em detalhe mais pra frente. Ainda aqui no lado direito a gente tem também a parte de canais. O que são esses canais? Canais, por exemplo, o alfa. O alfa é a transparência. O alfa, se você desliga o alfa, você desliga a imagem no total. Depois você tem os canais vermelho, verde e azul, que são as cores básicas com as quais o computador trabalha. No caso, o GIMP também. Existem programas que trabalham com um padrão que se chama CMYK. Eu não sei se chama isso, eu já ouvi pessoas falando CMYK. Já ouvi pessoas falando CMYK, por aí vai. Você chama como você preferir. Só que o GIMP trabalha no RGB. Red, R, red, vermelho. G, green, verde. E B, blue, azul. São 3 cores primárias aqui. E é justamente nisso que esses canais mexem. Ó. Se eu desligar o azul,
Você vê que mudou a cor aqui, ele vai dar uma mudada ali. No verde é a mesma coisa, ó. E no vermelho também é a mesma coisa. Você pode mudar essas cores. Ainda que na direita a gente tem vetores. O GIMP trabalha com vetores também, a gente vai ver mais para frente. Vetores, no caso, seria esta ferramenta que você pode criar vetores. Eu não vou criar nada agora, só estou mostrando para vocês terem uma ideia. O GIMP pode trabalhar com vetores aqui, tá vendo? Você tem aqui, tudo bonitinho. Maravilha. Ó, e ele mostrou pra mim, ó, os vetores que eu tenho, tá vendo? Eu brinquei, eu criei esse vetor. Que tá trancado, não tem problema. E ele mostrou aqui pra mim o vetor que eu criei. Se eu criar outro vetor, ele vai mostrar aqui de novo. Olha lá, tem outra aqui. E ele também faz em camadas, você tá vendo? Trabalha também em camadas aqui. Então posso apagar esse, posso mostrar esse. Por aí vai. Aí depois de vetores a gente tem esse aqui que é o histórico de desfazer. E olha quanta coisa tem aqui. Isso aqui guarda. Lembra quando você copia e cola alguma coisa, Ctrl C, Ctrl V? Um texto, uma imagem, que seja. Quando você aperta Ctrl C, essa coisa que você quer copiar vai para um lugar que se chama área de transferência, que é do Windows. Isso aqui no GIMP é equivalente à área de transferência. Tudo o que você faz é registrado aqui. Então eu posso ir até um certo ponto em que eu fiz alguma coisa, clicando nela, tá vendo? Ó? Lembra quando eu não apaguei, mas eu escondi a imagem manamp no fundo e fiz um asterisco muito bem feito? Eu posso ir até aquela parte, ó, onde estava só o X. Só tinha, aliás, onde estava o primeiro traço que eu pus do asterisco, ó, tá vendo? Eu voltei até ele. Eu posso ir até a parte que eu mudei o azul. Eu posso ir até a parte que eu criei um vetor. Eu posso ir para qualquer lugar, eu posso desfazer, posso apagar todas as besteiras que eu tiver feito aqui. Isso que é o histórico do desfazer. É uma área de transferência do GIMP. E aqui embaixo a gente tem pincéis, que vão ser modificações, por exemplo, para o spray. E eu tenho um pincel de estrela. Deixa eu aumentar. Aqui, ó. Começo a pintar. Só que essa seleção. Não se preocupe com o que eu fiz agora, a gente vai aprender mais pra frente. Eu tenho uma seleção de pincel, tá vendo? Se eu criar uma nova camada com cor de fundo e este vetor está sobrando aqui. Tudo bem. Eu tenho aqui um pincel em formato de estrela. Para ficar fácil para vocês aí. Formato de estrela, tá vendo? Eu tenho um pincel nesse formato esquisito aqui, ó, tá vendo? Que ele começa a tomar forma. E tem um pincel no formato de um... que isso? Parece um pimentão verde. E Z-Pepper. Você pode ver que as propriedades também aparecem aqui, né? E aqui também você tem, voltando para a direita, você tem texturas que podem ser usadas, mais para frente a gente vai ver também. E as propriedades de gradiente, que já aparecem aqui na esquerda, mas também tem essa janelinha na direita. Então, mas é isso aí, a gente vai vendo mais para frente essas coisas, tá certo? Vou criar uma nova aqui para vocês verem o spray direitinho. Você tem aquele pepino aqui na parte da direita, na janela da direita, logo embaixo você tem o pepino. Você tem cadê a estrela? A estrela. Tá vendo?
Então você pode escolher como que você vai pintar. Nesse caso com o spray, né? Você pode usar com outras ferramentas também. E para finalizar, o menu que todo programa Windows tem, a não ser que o programador seja preguiçoso ou tenha resolvido, por qualquer razão, não pôr esse menu aqui em cima. Sim, já vi programas assim, não sei se vocês já viram, mas existe. Então, só que fora isso, é o padrão de todo programa do Windows vai ter aí um menuzinho com arquivo, editar, selecionar e blá blá blá. E por aqui você vai ter acesso a filtros, que é uma coisa muito boa, a gente vai ver mais pra frente, óbvio. Ferramentas, que a gente pode chamar algumas ferramentas aqui da janela da esquerda, por aqui, pelo menu ferramentas. Cores, a gente pode mudar matriz, o equilíbrio, pode colorizar a imagem, pode mexer no brilho e por aí vai. Algumas opções de imagem, como duplicar, transformar, tamanho da tela de pintura. Aí a gente tem também a opção visualizar, tem a selecionar, que a gente vai usar para criar bordas e outras coisas também. E afins. E essas coisas todas vão ficar para os próximos vídeos, conforme nós formos nos aprofundando. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito chato e nem muito difícil. E a gente se vê na próxima videoaula. Aquele abraço. Até lá.